Espero que seu coração esteja aberto e que você receba mais do que informação, uma descarga de fé, uma provocação de Deus, porque eu creio que Deus quer que a gente viva de forma sobrenatural tudo aquilo que fazemos, né? Não é apenas o relacionamento com Ele, a vida familiar, financeira, os negócios, né? Nós precisamos viver um nível crescente, cada vez maior de intervenção de Deus na nossa vida. E o tema da minha mensagem essa manhã é negociando com Deus. Eu sei que a frase pode fazer pensar muita coisa, mas não se trata de negociar com Ele, como se nós estivéssemos entrando em alguma negociata, e sim de trazê-lo para dentro da nossa vida de negócios, de empreendimentos. Eu quero começar lendo o Salmo 127, versos 1 e 2, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Obviamente, aquilo que diz respeito à parte de Deus não anula a nossa. Quando a Bíblia está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Não está dizendo que por Deus edificar, nós não deveríamos ter nenhum papel nisso, mas que nós não deveríamos imaginar edificar a casa. Edificar a casa aqui não é assentar tijolo, não é construir o prédio, né? Diz respeito à forma como conduzimos nossas famílias. Mas se o Senhor não participar, se nós não o trouxermos para dentro da nossa vida familiar, o nosso esforço pode resultar em nada. Depois a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto não está dizendo que porque podemos ter a proteção de Deus, que não vamos fazer a nossa parte, que não teremos sentinela. Mas querer trabalhar só com o nosso nível de vigilância, excluindo Ele, pode nos trazer prejuízo. E é depois de deixar bem clara essa ideia, que vem com vários exemplos, que o escritor, o salmista, pelo Espírito Santo, diz, será inútil levantar de madrugada. Outra versão diz cedo, dormir tarde, né? Está falando de uma jornada longa de trabalho. E ele diz comer o pão de dores, numa outra versão, o pão que conseguiram com tanto esforço. Porque ele diz aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Isso não é desculpa para a gente viver só dormindo. Outro dia vi um justificando, não, eu durmo mais para ganhar mais, porque Deus dá aos seus amados quanto dorme, quanto mais eu dormir, mais eu ganho, né? Não é bem esse o conceito que a palavra de Deus está apresentando. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz, aquele que não trabalha, esse também não coma. Nós temos responsabilidades, né? Quando Deus criou o homem, uma das primeiras coisas que Ele fez foi dar responsabilidade de trabalho, né? E, aliás, Deus deu ao homem trabalho antes mesmo de lhe dar uma esposa. Alguém disse que é porque Ele sabia o quanto custaria sustentar a dona, mas a verdade é que Deus estava estabelecendo princípios para o funcionamento da nossa vida em todas as áreas. E obviamente eu creio que Deus nos criou para sermos essas máquinas de realizações, né, de produtividade. No entanto, Ele está dizendo, não trabalhe sozinho, não me exclua, me deixa participar. E Deus está dizendo, quando eu participar, o que significa não necessariamente você não fazer a sua parte, mas permitir que eu entre. Eu vou fazer coisas enquanto nem você sequer dá conta de fazer, né? E isso é uma verdade muito importante. Então, em essência, o que eu quero dizer é que o meu esforço, por maior que seja, minha dedicação, meu empenho, por maior que seja, será inútil se eu deixar Deus de fora. E Deus quer em cada área da minha vida, mas em especial nos nossos negócios. E quando falo dos negócios, eu quero falar de todo tipo de empreendimento, né? Eu presido várias associações sem fins lucrativos. A gente não tem o propósito de ter lucro ou ganho pessoal com aquilo, mas são empreendimentos que requerem de nós dedicação, trabalho, gestão, e a gente quer que a roda vire, quer que a coisa funcione. E eu quero deixar aqui tudo o que possa caber dentro dessa declaração para mim e para você. E Deus quer que eu e você possamos reconhecê-lo como não apenas parte, mas a parte determinante do sucesso nos nossos negócios. Em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versículos 17 e 18, Deus diz, portanto não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê.
Então Deus estava dando advertência: quando vocês entrarem na terra prometida, tiverem prosperado, não diga foi o meu braço, não diga eu sou o cara, não diga eu consegui. Deus está dizendo: você vai se lembrar do Senhor seu Deus, Ele te dá o poder de adquirir riquezas. Ou seja, Deus está dizendo: você não vai chegar lá sozinho, e eu não quero que quando chegar, imagine que conseguiu alguma coisa sem mim. Com essa perspectiva, eu gostaria de tentar chamar a sua atenção para algumas coisas que eu creio ser importantíssimas quando falamos de negociar com Deus. A primeira delas diz respeito, né? Eu quero apresentá-lo na forma de uma pergunta, diz respeito à questão da vontade de Deus. A pergunta é: a vontade de quem deve ser realizada? Porque edificar com Deus, negociar com Deus, não significa eu sair na frente e Deus ter que correr atrás de mim o tempo todo. Porque alguns são mais ou menos assim: eles não oram para tomar uma decisão, eles não buscam a direção de Deus para os planos. Depois que resolveram tudo, sai, aí eles começam a ser: dá um jeito de abençoar aí, tipo, corra atrás de mim e resolva inclusive as bobagens que eu fizer por não ter consultado o Senhor. E muitas vezes nós já erramos nesse quesito de não buscar a vontade de Deus. Tiago capítulo 4, dos versos 13 a 15 diz o seguinte: vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam primeiro dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então ele está dizendo: antes de um projeto, né, que obviamente visa o lucro, antes de um projeto que visa a sua prosperidade ser estabelecido, questione qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nunca diz respeito só aos negócios. Eu vejo pessoas que mudam de cidade por propostas de emprego, e eles avaliaram, e tudo realmente no emprego, no ambiente dos negócios é o melhor, mas não pararam para se perguntar se vai ser bom para a família, se vão ter uma igreja onde possam criar os filhos, e o resto do pacote parece que assim, né? Se for bom para as finanças, está tudo bem. Nós precisamos aprender a importância de buscar a vontade de Deus. Ontem uma pessoa conversando comigo dizia: pastor, o que o senhor considera uma das coisas assim mais importantes no ministério? Eu falei: eu vou te responder algo que não é só para o ministério, é para a vida. É viver a liderança do Espírito Santo. É andar não só na vontade claramente revelada na Escritura, aquilo que é princípio que já nos foi exposto e revelado, mas aquilo que a gente não sabe. A Bíblia não diz em que cidade eu e você deveremos estabelecer um negócio e ganhar dinheiro, mas diz que a gente deve dizer, se Deus quiser, porque Ele tem planos personalizados. E a única forma de ter acesso a isso é através da oração, rendendo-se à vontade dEle e confiando que o Espírito Santo vai trazer direção e confirmação. Eu tenho aprendido há muito tempo que a prosperidade, ela é determinada pela disposição de obedecer à voz de Deus. Então às vezes as pessoas querem saber: cara, o que você fez para dar certo, né, essa área da sua vida? O que você fez para dar certo nessa questão do ministério? O que você fez naquela? Eu normalmente digo: a gente tem procurado seguir a liderança do Espírito Santo, né? Porque o que Deus quer que eu faça pode até ter resultados similares ao que uma outra pessoa foi chamada por Deus a fazer, mas não significa que nós vamos ter necessariamente os mesmos processos. E muitas vezes pode parecer confuso alguma direção de Deus. Filipe está no meio de um avivamento em Samaria, está chacoalhando a cidade de uma forma extraordinária. E a Bíblia diz que Deus fala com ele: vai para aquela estrada que está deserta, tipo que não tem ninguém. Não só não está acontecendo nada, mas não tem ninguém. A Bíblia diz que prontamente ele obedece. E quando ele chega lá, realmente não tinha ninguém parado por lá, mas ele chega no timing correto da passagem de uma pessoa. E deixa um avivamento de uma cidade inteira por causa de uma pessoa. Ele ganha aquele etíope para Jesus. E a tradição, esse registro não está na Bíblia, mas a tradição, e há muitos registros antigos, indicam que esse camarada espalhou o evangelho por toda a Etiópia. Aquele que parecia um trabalho pequeno ia determinar o curso não só de uma cidade, mas de uma nação. Muitas vezes nós não sabemos quais são os desdobramentos, e justamente por isso nós temos que confiar em quem sabe e viver a liderança dele. Agora, isso não vale apenas para uma direção ministerial, vale para tudo que nós vamos fazer. Gênesis, no capítulo 26, nos diz, nos versos 1 a 6, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse:
não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A Bíblia diz: Isaac, pois, ficou em Gerar. Era o conselho que toda a consultoria da época daria? Não. Mas quando Deus dá uma direção, a gente obedece. Resultado, versos 12 e 13 de Gênesis 26 diz: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. E você precisamos entender que eu com Deus é diferente de Deus comigo. Você com Deus é diferente só Deus com você. Não é você que sai na frente liderando e Deus é o seu mero sócio ajudante que corre atrás dizendo: estou aqui para fazer tudo aquilo que você determinar. Mas quando nós entendemos que nessa parceria Deus é não só o sócio majoritário, mas o Senhor das nossas vidas, e permitimos que Ele nos direcione, não só por meio de se render a essa vontade personalizada, mas de não nos dobrarmos diante daquilo que é princípio que não pode ser negociado. Então, por exemplo, em Lucas, no capítulo 3, verso 14, Jesus nos sinaliza a verdade. Aqui nós temos uma pregação que antecede a chegada e o ministério de Cristo. Nós temos João Batista pregando, o Evangelho, preparando o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que os soldados, verso 14, perguntaram a ele: e nós, o que devemos fazer? Porque várias orientações práticas estavam sendo dadas às pessoas, Os publicanos chegam para ele, e aí? Ele diz: não cobre mais do que o estipulado. Em outras palavras, não permita extorsão no seu negócio. Os soldados perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Verso 14, ele disse: não sejam prepotentes. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Não façam denúncias falsas e contentem-se com o soldo, com o salário que vocês recebem. Nós precisamos entender que há princípios que já foram estabelecidos e não podem ser negociados. Alguns de nós estamos tentando edificar alguns negócios com práticas ilícitas, querendo que Deus abençoe aquilo que Ele mesmo proibiu. Como esperar que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida? A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, de um momento, e isso é algo singular, meio fora do curso normal da narrativa bíblica, mas a Bíblia fala de um endemoniado gadareno. Estava possesso de uma legião de demônios. E que na hora de sair os demônios pedem uma permissão a Jesus. Estava no poder dele dizer sim ou não. Ele diz: nos permite entrar na manada de porcos? E eram milhares de porcos. E o Senhor Jesus disse sim. E a Bíblia diz que por conta do que aconteceu, eles precipitaram-se em relação ao mar e a manada toda de porcos morreu. Eu muitas vezes ficava chocado lendo isso. Dizia: Jesus, o Senhor não tinha amor pelos bichinhos que o Senhor criou, não? Não estamos falando de um, de dois. Estamos falando de uma manada enorme, gigantesca. Por que é que o Senhor não interferiu? Por que é que o Senhor não protegeu esses bichinhos? Agora, se você for olhar o preceito da lei vigorando na época, eles não podiam nem criar e nem comer porco. E deixa eu dizer uma coisa: Deus não tem nenhum compromisso de abençoar negócios ilícitos que são contrários à sua palavra e aos seus princípios. E muitas vezes nós estamos querendo que Deus proteja o que Ele diz. Eu não posso ter nenhum compromisso de proteger isso dos ataques do inimigo. Quem está entendendo? Alinhar-se à vontade de Deus vem desde os princípios claramente revelados na Escritura até a disposição de eu e você andarmos debaixo dessa liderança e da orientação do Espírito Santo. Em Deuteronômio 28, de 1 a 14, Deus está dizendo: se você atentamente ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, os meus estatutos que hoje eu te ordeno, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar na cidade, eu vou te abençoar no campo, eu vou abençoar a sua linhagem, eu vou abençoar o seu gado, eu vou abençoar se você andar em obediência. Mas de alguma forma a gente tem relativizado a obediência e muitas vezes estamos dizendo quase para Deus: se o Senhor me abençoar, talvez eu obedeça. Deus está dizendo: não, a regra do jogo é diferente. Se você me obedecer, é que eu te abençoo e não o contrário. E quando a gente começa firme nessa disposição, dizer vamos construir dessa forma, tudo muda. E deixa eu falar algo difícil de você digerir.
Se quando Jesus diz, dai a César o que é de César, assim como ele disse, dai a Deus o que é de Deus, se não fosse possível praticar isso sem quebrar um negócio, o que Jesus falou não seria verdade, ou no mínimo não seria justo. E se alguma coisa do que ele falou, uma só, qualquer, não pudesse ser levada ao pé da letra, por que é que o resto seria? Se alguma parte do que ele falou não é digna de confiança ou credibilidade, ou vai ser colocado em xeque, ou a gente diz, não, valia para aquela época, mas não para hoje, por que é que o resto vale? A verdade é que eu e você vamos precisar de um nível de fé, de que andar debaixo da palavra e da vontade de Deus nos permite viver de forma extraordinária, sobrenatural, e a intervenção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, outra pergunta, o propósito de quem deve ser alcançado? Pastor, o propósito e a vontade não é a mesma coisa? Não. Eles muitas vezes se mesclam, se misturam nesse trajeto, mas é muito importante que a gente entenda a vontade como um plano previamente estabelecido. E no meio desse processo, onde todos nós vivemos em sujeição ao governo de Deus, ao seu senhorio, Deus tem aquilo que nós vamos chamar de um plano personalizado. E o propósito dele na vida de um não é necessariamente igual àquilo que ele tem na vida de outro. E nós não podemos viver nos comparando. Jesus diz a respeito de Pedro, sobre com que tipo de morte ele haveria de glorificar Deus. A Bíblia diz que Pedro está andando com Jesus na praia. Ele olha e João vem seguindo. Ele pergunta para Jesus, e com esse aí, o que é que vai rolar? Jesus olha para ele e diz, eu quero que ele permaneça até que eu venha. Isso lá é da sua conta, Pedro. Pastor, na minha Bíblia não está desse jeito, não é da sua conta, ok. Né? O Jesus diz, o que é te importa? O que é que te importa? Ele diz, isso é entre eu e ele. Com você eu tenho um projeto, com ele eu tenho outro projeto. Os projetos não são iguais e não se comparem. É o que eu e você precisamos entender de uma maneira muito específica, esse aspecto personalizado. Então, eu creio de todo o meu coração, daqui a pouco eu quero definir um pouco o significado de prosperidade, mas eu creio de todo o meu coração que Deus quer nos fazer prosperar. E antes de chegar na definição, eu quero também te adiantar o seguinte, mas a bênção flui quando nós estamos dentro do propósito de Deus.